Fala rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um dia de informações de futebol carioca. Sendo que antes do vídeo começar, peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo para fortalecer o vídeo. Valeu rapaziada, um bom vídeo a todos. Fala rapaziada, vamos começar a surgir informações falando do Fluminense, que enfrentará o Independiente Rivadavia nessa terça-feira às 19 horas na Argentina, em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. A tendência é que o time seja muito parecido com o que venceu o Palmeiras por 3-2 no último sábado. As principais mudanças devem acontecer na defesa. Thiago Silva foi poupado contra o Palmeiras e deve voltar ao time titular. Ignacio também deve retornar. Ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, James e Mila devem começar a partida no banco. Freitas também viajou com o elenco, mas ainda não está liberado para jogar e será desfalque mais uma vez. O Fluminense terá outros 3 desfalques: Riquelme, Savarino e Igor Rabelo. Igor Rabelo sofreu uma lesão no ombro no último jogo e pode precisar passar por cirurgia. Riquelme também não viajou para a Argentina. O jovem sentiu dores na pubis durante o treinamento e foi poupado. Savarino também está com problema físico. O jogador vem sentindo dores na panturrilha há algum tempo e realizou exames nessa segunda-feira. A tendência é que o venezuelano fique algumas semanas de fora. Agora o Fluminense terá uma decisão pela frente. O time precisa vencer por qualquer placar para garantir a classificação para as quartas de final. Se houver empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Se perder, o Fluminense será eliminado e o Independiente Rivadavia avançará para as próximas fases. Agora, partindo falar do Botafogo, o futuro do técnico Franklin Carvalho no Botafogo ainda não está definido. A diretoria se reuniu para discutir a situação do treinador, mas ainda não tomou uma decisão. No momento, a possibilidade da demissão é considerada a mais provável. A pressão aumentou depois da goleada por 6-1 para o Cienciano, no Peru, pela Copa Sul-Americana. No domingo, o Botafogo perdeu novamente, dessa vez por 1-0 para o Vitória. Mesmo com os resultados ruins, Franklin ainda tem alguns pontos a seu favor. O treinador tem um bom relacionamento com os jogadores. Quando chegou ao Botafogo em abril, o clube vivia problemas financeiros, uma crise política e uma sequência ruim de resultados. Franklin conseguiu se aproximar do elenco e ajudou a manter o grupo unido naquele momento difícil. Porém, depois da Copa do Mundo, o desempenho do Botafogo caiu bastante. Algumas decisões do treinador também passaram a ser muito criticadas internamente. Entre eles, a escalação contra o Cienciano e a substituição do Guinho por Júnior Santos ainda no primeiro tempo contra o Vitória. Pessoas que acompanham o dia a dia do clube também afirmam que Franklin ficou mais difícil de lidar nas últimas semanas. O Botafogo, inclusive, fez um esforço para manter o treinador no clube quando o Vasco tentou contratá-lo, no fim de junho. Na época, Franklin recebeu um aumento de salário e sua multa de demissão ficou ainda maior. Agora a decisão sobre o futuro treinador está nas mãos dos principais dirigentes do Botafogo. Eduardo Iglesias, diretor-geral do SAF, terá a palavra final, com o apoio de Gabriel de Alba, representante do GDA, nova investidora do clube. Gabriel de Alba chegou ao Rio de Janeiro nessa terça-feira para conhecer as instalações e entender melhor a situação do Botafogo. O presidente do clube, João Paulo Magalhães, e o diretor de futebol, Léo Coelho, também participaram das conversas. Nos bastidores, Rodrigo, técnico do time sub-20, aparece como o nome mais provável para comandar o Botafogo na quinta-feira. Nesse dia, o time enfrentará o Cienciano no Newton Santos, pelo jogo de volta da Sul-Americana. O Botafogo precisa de uma vitória por pelo menos 6 gols de diferença para conseguir avançar às quartas de final. Agora, a partir de falar do Flamengo, que pode ter um reforço importante para o jogo decisivo contra o Cruzeiro, no jogo de volta, nessa quarta-feira pela Libertadores. O atacante Bruno Henrique voltou a treinar com o grupo e pode estar à disposição para a partida no Maracanã. Bruno Henrique ficou fora do jogo contra o Mirassol, porque ainda sentia dores no tornozelo esquerdo, depois de sofrer uma pancada na partida de ida contra o Cruzeiro, no Mineirão. Nessa segunda-feira, o jogador participou de treino e seguindo o processo de recuperação. O treinamento dessa terça-feira, hoje, será importante para saber se ele tem condições de jogar. Bruno Henrique é titular do Flamengo na Libertadores, mas ainda sente um pequeno incômodo e ficou alguns dias sem treinar. Por isso, sua presença ainda não está confirmada. Outro jogador que voltou aos treinos foi Everton Cebolinha. O atacante estava gripado e não havia treinado com o grupo na semana passada. Ele também pode ser uma opção para Leonardo Jardim, mas a tendência é que o comece no banco de reservas. Por outro lado, o Flamengo ainda tem 3 jogadores de fora. Alex Sandro continua se recuperando de dores na panturrilha direita, Vitão trata uma lesão na coxa esquerda e ainda deve ficar algumas semanas fora. De La Cruz também está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. O Flamengo fará mais um treino nessa terça-feira para definir a equipe que enfrentará o Cruzeiro. A tendência é que Leonardo Jardim faça algumas mudanças no time e coloque novamente jogadores como Léo Ortiz, Emerson Royal, Jorginho e Samuel Lino entre os titulares. Agora a expectativa fica principalmente pela recuperação do Bruno Henrique, que pode ser um reforço importante para o Flamengo buscar a classificação para as quartas de final da Libertadores. Agora vamos finalizar falando do Vasco, que volta a repetir um problema que vem acontecendo várias vezes em 2026. O time cria muitas chances, chega bastante ao ataque, mas não consegue aproveitar as oportunidades.
Na derrota por 3-0 para o Santos, em São Januário, o Vasco teve pelo menos 2 boas chances de marcar quando o jogo ainda estava empatado. Esse problema não é novidade. O Vasco é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. A equipe tem uma média de mais de 17 chutes por partida. Mesmo criando muitas oportunidades, o time sofre justamente na hora de finalizar. Por causa disso, a diretoria considera a contratação de um centroavante uma das principais prioridades. A busca ficou ainda mais urgente depois da lesão de Brenner, que deve ficar de fora por um período. Até agora, o Vasco contratou o volante Santiago Sousa e o atacante Facundo Colídio. Colídio também pode jogar como centroavante, mas costuma render melhor atuando fora da área. O problema é que o Vasco tem encontrado dificuldades para contratar um camisa 9 de peso. Os jogadores que agradam a diretoria estão acima da capacidade financeira atual do clube. O Vasco pediu um empréstimo de 150 milhões, que poderia ser usado também para reforçar o elenco. Mesmo com esse dinheiro, a diretoria considera difícil contratar um atacante de alto nível nesse momento. Com Brenner fora, Spinelli e David disputam a posição de centroavante, porém, nenhum dos dois conseguiram convencer totalmente até agora. Contra o Santos, o Vasco finalizou 19 vezes, mas apenas 3 chutes foram na direção do gol. O Santos, por outro lado, finalizou 11 vezes e conseguiu marcar 3 gols. Ou seja, o principal problema do Vasco continua sendo o mesmo: o time cria, mas não consegue transformar as chances em gols.